nos alimentando da palavra de Deus. Tem esse recurso que o Senhor proporciona para nós, a palavra dele, que nos conduz à salvação, nos tira das trevas, do império do pecado, da maldade, e vai nos aproximando cada vez mais de quê? Da luz de Deus, daquilo que Deus quer para cada um de nós. É bom e né, não é ruim, mas nós estamos chegando na metade do nosso curso. Nós já vamos entrar na 7ª aula já. É 15 aulas, tem a apostila, sabe? E graças a Deus, está indo bem. Obrigado a todo mundo aqui interage, é bom, viu? Todo mundo pergunta, participa. E o bom é esse, como eu falei, eu não estou aqui como mestre, como professor. Eu sou até aprendiz, nós estamos juntos, compartilhando dessa palavra maravilhosa do Senhor. Irmãos, até aqui, até esse momento, de tudo que nós já passamos, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário para fazer? Alguma pergunta? Isso aqui é para nós, viu? De tudo que nós já vimos, alguém quer comentar, quer perguntar alguma coisa? De tudo que nós já escutamos até hoje. Podemos ficar bem à vontade, viu? Não tenho medo, não. Aqui todo mundo é um, começando por mim. Todos nós. Se eu falo, quero que o senhor viu até esse dia, eu quero que o senhor tenha algo para falar, um questionamento, alguma pergunta. Não. Está tudo tranquilo. Eu fico preocupado, porque ou está todo mundo entendendo tudo, ou ninguém está entendendo nada, né? Está entendendo, né? Que bom. Eu trouxe esse pano aqui do nosso irmão. Aqui nós vamos fazer um resumo, tentar fazer um resumo do que nós já vimos para trás. A primeira parte desse curso fala um pouco sobre, de uma forma geral, sobre as religiões. Querendo ou não, nós precisamos ter acesso a Deus. E, infelizmente, muitas pessoas, né, acabaram usando artifício, estudo da Bíblia, para atrair pessoas dizendo que levam a Cristo, mas às vezes querem levar para o seu local, a sua denominação, a sua igreja, né, aquilo que ele é dono. Por exemplo, se eu perguntar para você, quem é o dono da Universal? Bispo Macedo. Bispo Macedo, né? Quem é o dono da Poder Mundial? Poder Lúcia e Tiago, né? E assim a gente, né? Quem é o dono da Igreja da Graça? Isso é presbiteriana. Presbiteriana. Isso. Aí da Graça é o R.R. Soares, né? Quem é o dono daquele que é o apóstolo, né? Da Jesus Cristo, né? Luiz Henrique. E do Senhor Jesus. Então, assim, ninguém está falando mal, mas eles se intitulam como donos. Então, bem, aí eles estão dizendo que eles formaram a igreja deles, o senhorio deles, mas ninguém vai questionar por isso. Agora, o seguinte, existe, o que pode dizer aqui? Existe o quê? Igreja de Cristo. Vamos abrir Mateus 16, a sua Bíblia, Mateus 16. Tá certo. Mateus 16, 18. Quem pode ler? Mateus, capítulo 16, versículo 18. 18. E eu lhe digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas de Hades não poderão vencê-la. Então, quem foi que falou isso? Hã? Jesus. Ele falou para Pedro na mensagem que Pedro falou. E Jesus disse o quê, né? Sobre essa palavra, essa pedra, Jesus disse o quê? Jesus dizendo, eu edificarei o quê? Isso, Jesus dizendo. Vai estar assim, Jesus dizendo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Jesus disse, sobre aquelas palavras de Pedro, reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus, Jesus disse que o próprio Jesus ia fazer o quê? Edificar. O que é edificar? É construir.
Aquela casa de recuperação ela ainda está sendo edificada, né? A gente chega aqui, cada está trabalhando, está sendo construída, está sendo moldada. Então, o que é que dá para entender? Jesus, agora em carne, no meio da multidão, ele pega essa palavra igreja. Se você for ver, infelizmente, hoje, igreja está muito ligada à religião. Mas essa palavra é uma palavra grega. Os gregos já usavam essa palavra igreja antes de Jesus, antes de ser uma coisa. Porque quando você fala igreja, você pensa no culto, no louvor, na paz de Deus, né? Ficou cauterizado. Mas antes de Jesus, os gregos diziam assim, rapaz, mais tarde vai ter a igreja, para ele falar sobre o problema da cidade. O que é a igreja? É isso, ajuntamento, a eclesia, a multidão. Então, antes de Jesus falar aqui, edificar o ajuntamento dele, os gregos já faziam isso. E ninguém nem pensava em igreja relacionada à atividade, a culto. Era uma reunião. Aí Jesus pega aquilo que o homem entende, e pega aquela reunião que o povo já fazia, e diz assim, vamos falar aqui, traduzindo, Jesus diz assim, agora eu edificarei a minha reunião. Eu edificarei o meu ajuntamento. Eu edificarei um povo que vai tratar das coisas da onde? De Deus, do alto. Porque os gregos faziam a igreja não era religião, ainda não era, sabe? E eles tratavam da política, da necessidade, das coisas do povo. Jesus pega o conceito humano e diz assim, ó, sobre esta pedra, sobre aquilo que Pedro falou, eu edificarei, eu construirei, eu formarei, eu vou reunir um povo para tratar agora do assunto mais importante da humanidade, as coisas do reino de Deus. Então, Jesus, lá no ano 30, 33, Jesus é aquele que diz, eu edificarei a minha igreja. Então, antes dessas pessoas que nós citamos o nome, antes das pessoas ligarem a igreja à religião, totalmente, como a gente sabe hoje, Jesus já tinha feito isso. Ele está aqui na Bíblia. E quanto tempo isso aqui foi escrito? 2000 anos, 3000, 2000 anos. Mais ou menos 2000. Nós estamos em 2025. Se lá foi no ano 30, vamos calcular, né? Daqui a 5 anos faz mais ou menos 2000 anos fechado. Com 2000, 1998, não está passando de 2000 ainda não, né? Teoricamente. Então Jesus, ele edifica a igreja dele. Qual o problema? O que é que acontece? Jesus edifica a igreja dele. E quem é as pessoas de confiança que Jesus passa o bastão, o ensinamento da igreja? Quais são as pessoas de confiança que Jesus faz isso? As primeiras. Os apóstolos. Os apóstolos. Quem é que sabe como é que essa igreja vai funcionar? Os apóstolos. Porque eles receberam de Jesus. O povo de Deus. Então os apóstolos receberam o ensinamento, receberam o conceito, e eles fazem a forma de cultuar, a forma de se reunir. Então, onde é que eu vou ver a forma, o molde, o padrão exato de como uma igreja deve funcionar? Isso. Bíblia, porque os apóstolos que aprenderam, escreveram, nós vimos isso aqui no primeiro estudo. Foi escrito por homens, inspirado por Deus. Inspirado por Deus. Então, ninguém mais do que ele sabe como uma igreja deve o quê? Funcionar. E aí hoje nós temos uma briga, uma guerra travada. Existe a igreja de Cristo, que os apóstolos aprenderam e escreveram, e está aqui. Existe a igreja de Cristo, e infelizmente, por consequência humana, infelizmente, por consequência humana, hoje você vê milhares e milhares de denominações, de placas se denominando com o nome de quê? De igreja. Isso é igreja, isso é ajuntamento. Mas de quem? De quem são as igrejas? Quem é o dono? Quem é que estabelece? Quem é que estabelece as leis lá? Como é que está funcionando o sistema lá? Então aí nós precisamos aprender. Recapitulando o que nós vimos. Então deu para entender esse ponto? Jesus, lá, ele já tinha pensado e planejado na sua igreja. O que é que acontece? Eu já falei até aqui também, só para executar. Lá mais ou menos no ano 300, 315, 311, essa média.
O maior império da humanidade era o Império Romano. Jerusalém estava lá, aquele povo lá, os discípulos estavam lá. 2002. Isso, os discípulos estavam lá. E o que acontece? O Império Romano quer atingir a massa, quer ficar mais próximo do povo. Qual é a religião que está crescendo? A religião, né? Qual é o Deus? Qual é o nome mais falado naquele tempo? Jesus. Jesus tem sido propagado de uma maneira estrondosa. O que é que o Império Romano vê? Uma ponte, uma ligação de chegar ao povo. Aí tem aquela história de Constantino, que a sogra dele, o pessoal da família ficou doente, aí tem um voto, uma coisa, acreditou e foi. Tudo bem, a história está contando tudo isso. Mas o que é que acontece? O imperador olha, vamos dizer assim, usar esse termo, aquela religião, aquele povo fala de Jesus, e diz que, rapaz, está dando certo aquela coisa ali, ó. O pessoal agora mal fala na deusa Diana. Que é a deusa Diana, você vai lá? E o pessoal mal está querendo adorar o imperador. O imperador tudo está morrendo, ninguém vem para o tempo do imperador César Augusto III, IV. Rapaz, aquele Deus ali está diminuindo. E o pessoal está imigrando e agora falando só o nome de quem? De Jesus. Está dando certo. O que é que o imperador faz? Vamos pegar aquela religião, estou usando esse tempo para entender, mas não é religião. Vamos pegar aquela religião, vamos patentear e trazer para nós. E aí começa a ser formado, vamos lá, a Igreja Católica Apostólica Romana. Por que é romana? Porque é de Roma. Então Roma pega a Igreja Católica, é universal, apostólica é dos apóstolos, até aí tudo bom. Não tem problema. Está tudo certo. Igreja Católica, que é universal, e apostólica. Rapaz, perfeito. Os caras fizeram bem direitinho. Só que aí tem um problema. Coloca o quê? No final? Romano. A história da igreja. Jesus, ele falou a profecia da igreja de Cristo. Mais ou menos 300, o imperador vê, quer trazer aquele povo e quer formar ali, né? Quer patentear, né? É tipo assim, hoje o cara, os ricão, o negócio está dando certo, o cara vai lá, compra a marca, porque ele vai ganhar o status, porque tá popular. O imperador fez isso. Trouxe a religião, e para o imperador não tinha nenhum problema ter mais outra religião, e ele vai e traz a igreja. Aí tá certo. Ele traz o nome igreja, católica, universal, apostólica, é dos apóstolos, como eu falei. Quem sabia como é que funcionava? Quem sabia como funcionar a igreja de Cristo? Os apóstolos. E aí, sabe? Igreja católica, apostólica, aí ele bota romano. E a igreja Agora é minha, Império Romano. Virou político ganhar dinheiro em cima ali, né? Por meio político. Isso, e está no meio do povo, e que crê também, né? Tinha os milagres, tinha muita coisa. Tudo contribuiu para que eles aceitassem aquela religião. E tem duas situações de religião no mundo: a politeísta e a monoteísta. Duas, sempre foi assim. Não, sempre não. Antes o povo já estava entregue aos deuses pagãos. Quando vem Abraão, quando Deus chama Abraão lá, ele diz que vai separar ele, aí Abraão entende e reconhece um só Deus e acredita em um só Deus. É monoteísta, ele acredita em um só Deus. O que é o politeísta? Vários deuses. Acredita em vários deuses. Não tem problema. Quanto mais Deus ele botar na partilheira dele, um Deus para cada coisa. Vamos imaginar aqui no dia de hoje. Quem é hoje o Deus do amor? Aqui falando pro nosso. Botar tem um santo aí, né? Botar de cabeça pra baixo e dá certo. Quem é o nome do céu?